porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Podeis tomar assento glorificando o nome do Todo-Poderoso. Me ajuda, cadê a banda? Me ajuda aí com o fundo aí, por favor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vocês, queridos ouvintes, vocês estão sendo abençoados nesta noite, o qual nós estamos aqui comemorando 115 anos da Igreja Assembleia de Deus. Mas nessa noite o Senhor lhe marcou esse encontro contigo, para que você viesse ouvir esta poderosa palavra de Deus. E a Bíblia, ela fala acerca deste homem. Um homem, a Bíblia diz que ele era endemoniado. A Bíblia fala que ele andava pelo sepulcro, dormia no sepulcro. A Bíblia vai dizer que este homem, ele andava de dia e de noite. A Bíblia diz que ele andava gritando, clamando, pedindo socorro. A Bíblia também vai dizer que este homem, ele não poderia ser amansado. A Bíblia diz que ele andava nu, andava totalmente endemoniado. Mas a Bíblia vai dizer que ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega ao seu encontro e pergunta para ele quem era ele. Ele diz: nós somos uma legião. A Bíblia vai dizer que Jesus começa agora a falar com ele, e ele diz: eu sou uma legião porque nós somos muito. Quando nós vamos entender, queridos ouvintes, acerca da história romana, vamos entender que quando ele fala eu sou uma legião, ele estava dizendo que ele era por volta de 6.000 demônios. Agora entenda uma coisa: como é que pode um homem estar possesso de 6.000 demônios? Como é que pode um homem estar ali totalmente endemoniado, precisando de ajuda? Mas a Bíblia diz que ele ficava ali se cortando com pedra. A Bíblia vai dizer que ele era um homem que ninguém queria estar perto dele, querido. Olha a situação que este homem chegou, a situação que este homem estava, porque um homem sem Deus, um homem sem o Senhor Jesus, ele não é nada. Ele andava se cortando, ele andava dormindo no sepulcro, não tinha morada. A Bíblia diz que ninguém poderia prender ele. Ele tinha sido preso, mas ele quebrava as correntes, as cadeias. Aquele homem precisava de ajuda. Aquele homem precisava de alguém para se ajudar. Mas a Bíblia vai dizer que ele, ninguém poderia amansar ele. Era uma história triste. Era uma situação que aquele homem não tinha mais esperança. As pessoas olhavam para ele: este homem não tem mais jeito. Este homem somente a morte para ele. Querido, deixa eu te dizer algo. Jesus estava do outro lado da Galileia. Jesus estava lá conversando com os seus discípulos. E agora Jesus convida os seus discípulos para entrar no barco para ir para outra margem. A Bíblia vai dizer que agora veio uma tempestade, um vento muito forte, começou a bater no barco. E agora os seus discípulos começam agora a ficar traumatizados. Quem sabe um vai dizer para ele: olha, Mateus, esse barco vai afundar. Quem sabe Pedro vai dizer para ele assim mesmo: olha Mateus, eu sou pescador, eu já vi muitos barcos naufragarem por coisas menores. Mas Jesus estava lá no barco dormindo. Jesus estava lá tranquilo. Mas aqueles homens estavam desesperados. Aqueles homens estavam ali pensando que ia morrer. Mas a Bíblia diz que agora os discípulos vão lá com ele e dizem: Senhor, nos socorre, Senhor, nos ajuda. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele acorda agora e olha para o vento e diz: "Atia quieta, vento, mar, acalma-te." E a Bíblia diz que ficou uma grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois da tempestade vem a bonança na tua vida. A Bíblia diz que agora ficou tudo tranquilo. E houve uma pergunta, queridos irmãos: quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que tem um poder tão grande assim? Eu entendo que se Davi estivesse nesse barco, ele ia dizer: este homem
é o meu Senhor e nada me faltará. Se Daniel estivesse nesse barco, ele ia dizer: este homem é o mesmo que esteve comigo na cova do leão e me protegeu. Se Isaías estivesse nesse barco, ele ia dizer: este é o poderoso, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o conselheiro, é o príncipe da paz. Se Moisés estivesse no barco com eles, ele ia dizer: este é aquele que abriu o mar e o povo passou e o povo começou a glorificar ele. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora Jesus chega naquela terra. Aleluia. Jesus chega naquela terra. E a Bíblia diz que aquele homem saiu ao encontro do nosso Senhor. Aonde Jesus chega, ele muda a história, querido. Você que está nos ouvindo nesta noite, eu quero te dizer que este mesmo Jesus, ele está neste lugar para ouvir o teu clamor, para ouvir as tuas orações. Ele te conhece, querido. Aleluia. Ele te conhece. Jesus, quando ele não olha como nós olhamos, não, querido. Jesus, ele vai no ponto central da tua doença, da tua enfermidade, da tua dor. Jesus, ele faz aquilo que o médico não faz. Jesus faz aquilo que o psiquiatra não faz. Jesus faz aquilo que o psicólogo não faz, porque ele é Deus. Ele é Deus. Mas Jesus chega lá com ele, com um olhar de misericórdia, e diz: sai dele, espírito. Jesus, ele te conhece. Deixa eu te falar algo, querido. Jesus, ele sabe quantos cabelos tu tem na tua cabeça. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe da tua dor. Porque ele é Deus, querido. A Bíblia Sagrada diz que ele não mudou. Ele continua o mesmo. E hoje e sempre e eternamente, ele continua sendo Jesus, continua sendo poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, querido. E ele está aqui nessa noite. Mas a Bíblia diz que aquele homem saiu ao encontro de Jesus, correndo. Eu não sei o que você veio fazer nessa noite, mas eu quero te dizer que eu vim adorar o Senhor, eu vim glorificar o Senhor, eu vim adorar o seu santo nome. Então, se você saiu da tua casa, se você saiu do teu lugar, começa a adorar, começa a glorificar, porque ele se faz presente nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema, irmão. Quem sabe o teu problema é bebida, mas Jesus está aqui nessa noite para transformar a tua vida. Jesus, ele é especialista em mudar vidas, querido. Jesus, ele é especialista em mudar a história. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas que Jesus estava entrando pela cidade de Naim, e estava entrando e vinha saindo um cortejo fúnebre. A Bíblia vai dizer que agora Jesus chega com a mãe daquele jovem que estava morto e diz para ela: mulher, não chores. Aleluia. Quem sabe tu está dizendo, tu estás falando porque tu não sabe o tamanho do meu problema. Tu estás dizendo que tu estás falando, não chora porque tu não sabe o tamanho da minha dor. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que o Senhor nos trouxe nessa noite para te falar que Ele é maior do que o teu sofrimento. Ele pode curar a tua enfermidade, Ele pode curar as tuas feridas espirituais. Já foi falado nessa noite que havia um homem na cidade de Jericó chamado Zaqueu. Este homem não conhecia o nosso Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que ele subiu na árvore para ver Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus passa, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que o Senhor está falando contigo, querido? Que tu não conhece Ele, mas Ele te conhece aonde tu estás. Ele te conhece, queridos. Ele conhece a tua dor. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, mas lhe faltava algo, para preencher um vazio que ninguém poderia preencher. Zaqueu faltava algo preencher na vida dele, que somente Deus poderia preencher na vida dele. Mas Zaqueu entendeu o chamado do mestre, e não foi diferente na vida deste homem.
não foi diferente. Ninguém poderia amansar. Mas quando Jesus chega, a história é mudada. Quando Jesus chega, vidas são transformadas. Quando Jesus chega, pessoas são libertas. Quem sabe você está dizendo no teu coração: ah, eu quero esse Jesus para mim. Toma uma decisão na tua vida, querido. Faz igualmente Bartimeu, não perde a oportunidade. Jesus estava passando por Jericó, e a Bíblia diz que aquele homem era cego, mas ele ouvia um barulho, um alvoroço, e perguntou: o que está acontecendo aqui? Sabe o que estava acontecendo? Jesus estava passando por Jericó. Sabe o que eu quero te dizer? Que Jesus está nesta noite, neste lugar. Mas Bartimeu não perdeu a oportunidade, irmãos. Bartimeu começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Aleluia! Jesus é misericordioso para a tua vida, para com nossas vidas, querido. O fato de não sermos consumidos é pelas suas misericórdias. Estava falando para o nosso irmão ali, eu disse que Jesus, ele é tão bom, que ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Porque se ele fosse nos dar o que nós merecemos, nós merecemos juízo. E todos nós estávamos sentenciados à morte. Mas a Bíblia diz que ele é misericordioso. Ele nos dá a sua misericórdia. Ele nos dá a sua graça. E esta graça nos alcançou pelo sangue de Jesus. Pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus, ele está nessa noite para mudar a tua vida, querido. Jesus, ele está nessa noite aqui para mudar a tua história. Assim como ele fez na vida deste homem. A Bíblia diz que passava agora os pastores com os porcos. E os inimigos, a legião começa a falar para ele: Jesus, nos coloca nesses porcos. E a Bíblia diz que eles entraram nos porcos e caíram, morreram, se despedaçaram. A Bíblia diz que agora aquele homem que era outrora endemoniado, aleluia, aleluias, aquele homem que ninguém dava mais nada por ele, aquele homem que as pessoas queriam que ele viesse morrer, aquele homem que as pessoas olhavam para ele todo ensanguentado, todo cortado, todo fedido, aquele homem que outrora andava nu na rua, aquele homem que outrora andava quebrando as cadeias, correntes, aquele homem que andava gritando todo o tempo, não dormia. Mas agora Jesus chegou e mudou a história dele. E agora Jesus chegou e mudou a história dele. Agora Jesus chegou e mudou a vida dele. Aleluia! Aleluia! Jesus quer mudar a tua vida, querido. Aleluia! Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua família, o teu casamento. Não importa qual é o quadro que tu estás vivendo, irmãos. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, lá ele se faz presente. E nessa noite tem mais de 2, mais de 3, mais de 4 adorando, glorificando o nome do Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite para ouvir o teu clamor, para mudar a tua história. E a Bíblia diz que agora aqueles homens vão chamar os donos. E quando eles chegam, aquele homem que era endemoniado estava lá sentadinho. Aquele homem que era endemoniado estava lá agora vestido. Aleluias. Jesus, quando ele faz um milagre, ele faz um milagre completo. Jesus, ele quer fazer um milagre completo na tua vida.
Não importa, querido, quem sabe é uma enfermidade, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus curava, Jesus sarava, Jesus dava vista aos cegos, Jesus levantava, Jesus ressuscitava, e esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Estava lá agora, aquele homem que todo mundo tinha medo dele. Quantas das vezes não acontece isso no meio da igreja? Quantas das vezes não acontece isso no nosso meio? Sabe por quê? Porque somente quem pode mudar o homem é Jesus de Nazaré. Somente quem pode mudar o caráter do homem é Jesus de Nazaré. Somente quem pode mudar a vida do homem é Jesus de Nazaré. Ele estava lá sentado. Mas Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom em todo o tempo. Jesus, ele não olha para tuas imperfeições. Quem sabe tu está dizendo, mas eu não estou preparado para aceitar esse Jesus. Quem sabe tu está dizendo, ainda não é o tempo. Mas deixa eu te dizer, querido, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Mas não deixe o tempo de Deus se findar na tua vida. O tempo é agora. O tempo é hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Você que está ouvindo o som deste aparelho, nós não estamos aqui, queridos, pregando placa de igreja. Nós estamos aqui pregando Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e tem uma promessa para a sua igreja, que ele foi preparar lugar para cada um de nós. Ele quer que você faça parte desse povo. Agora, aqueles homens ficam chateados com Jesus. Aqueles homens ficam atribulados com Jesus. E mandam que Jesus saísse de Gadara. Jesus, quando ele chega, irmãos, quando ele transforma a nossa vida, quando Jesus, ele nos pega, nós temos essa sede de estar adorando, buscando, glorificando, aprendendo, cantando, lendo a palavra. Da mesma maneira aquele homem estava. A Bíblia vai dizer que agora Jesus está subindo no barco e diz, deixa eu ir contigo, Jesus. Agora que vem a melhor parte. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ir contigo, Jesus. A Bíblia não diz, mas quem sabe diz, não me deixa mais aqui, Jesus. Agora eu sou uma nova criatura. Agora o Senhor me mudou, me transformou. Eu não quero mais viver lembrando esse passado. Me leva contigo. Não, Jesus. Jesus disse para ele, não. Sabe por quê? Porque tinha pessoas lá na tua casa. Tinha pessoas lá na tua casa que nunca deixaram de te amar. Tem pessoas lá na tua casa que te amam, não importa as situações que tu estava vivendo. Agora tu vai lá com eles e fala que eu fiz a mudança na tua vida. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom em todo o tempo. A Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Ele continua fiel. Ele continua fiel. É por isso que eu sempre vou dizer para ti, querido, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Jesus, ele nos trouxe nessa noite para falar para ti. O momento é agora. O momento não é amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Tiago lhe diz que a nossa vida é igualmente um vapor. Eu não posso planejar que amanhã eu vou ter que ir para um lugar, porque ela pode sumir. Nossa vida é comparada a uma lâmpada. Hoje eu acendo, amanhã eu apago. Acendo e apago. Mas vai chegar um dia que tu não vai mais acender. Deixa eu te contar um testemunho. Você que está ouvindo